Eu tinha 6 anos quando meus pais se divorciaram. Idade suficiente para entender que algo estava errado, mas jovem demais para compreender o tamanho do que aquilo significaria para o resto da minha vida. Lembro das malas na sala, do silêncio pesado, da minha mãe tentando parecer forte e do meu pai tentando parecer normal. Não houve briga na minha frente, não houve gritaria, não houve aquela cena clássica de filme. Foi tudo muito quieto e talvez por isso tenha doído tanto. Depois do divórcio, minha mãe seguiu a vida dela com dificuldade, mas seguiu. Meu pai, por outro lado, parecia ter congelado no tempo. Pelo menos era assim que eu via. Ele trabalhava, chegava em casa, cuidava de mim quando eu estava com ele, assistia televisão, dormia cedo. Nunca falava de mulheres, nunca comentava de encontros, nunca levava ninguém para casa. Eu cresci acreditando que ele tinha desistido desse lado da vida. E mais do que isso, cresci acreditando que nós tínhamos uma relação de confiança absoluta. Ele sempre dizia que comigo não precisava esconder nada, que eu era seu parceiro, seu companheiro, seu amigo. Falávamos de tudo, de escola, de medo, de futuro, de dinheiro, de frustração, de sonho. Eu achava que se algum dia ele se apaixonasse de novo, eu seria o primeiro a saber. Eu tinha certeza disso. Em 2023, tudo mudou por causa de algo ridiculamente simples. Meu pai me pediu para arrumar o WhatsApp dele. Não lembro exatamente o motivo, talvez memória cheia, talvez algum problema de configuração. Ele saiu para trabalhar e deixou o celular comigo, algo que sempre foi normal entre nós. Nunca existiu senha, nunca existiu segredo, e foi justamente essa naturalidade que me fez baixar a guarda. Por curiosidade, sem intenção clara, eu abri uma conversa dele com a minha prima. Não porque eu desconfiasse de algo, mas porque vi meu nome mencionado. Foi aí que o chão saiu debaixo dos meus pés. Nas mensagens, meu pai falava sobre uma mulher. Falava com cuidado, com carinho, com aquele tom que eu nunca tinha visto ele usar com ninguém desde o divórcio. Ele dizia que estava feliz, que estava tentando ir com calma, que tinha apresentado ela para minha avó. Minha avó, não para mim. A cada linha que eu lia, uma sensação estranha crescia no meu peito. Não era raiva exatamente, era algo mais confuso, uma mistura de surpresa, ciúme e insegurança e uma dor que eu não sabia nomear. Meu coração começou a bater rápido. Fechei a conversa, bloqueei a tela e larguei o celular como se ele tivesse me queimado. Passei o resto do dia estranho, quieto, distante. Meu pai chegou em casa e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Mentira. Passei dias com aquilo entalado na garganta. O que mais doía não era ele estar em um relacionamento. Era ele não ter me contado. Era eu descobrir por acaso. Era saber que outras pessoas sabiam antes de mim. Eu me perguntava o tempo todo o que eu tinha feito para não ser digno dessa confiança. Será que eu parecia infantil demais? Será que ele achava que eu não saberia lidar? Será que ele tinha medo de me perder? Aos poucos, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. O jeito que ele sorria olhando o celular, as mensagens que ele respondia rápido demais, as saídas sem compromisso, as desculpas vagas. Tudo aquilo começou a fazer sentido, e isso doía ainda mais. O tempo passou e, em vários momentos, senti que ele ia me contar. Ele começava uma frase, parava no meio, mudava de assunto, olhava para mim como se estivesse medindo minhas reações. Eu esperava, em silêncio. Parte de mim queria confrontar, outra parte queria que ele viesse por conta própria. Eu queria ouvir dele, não descobrir de novo por acaso. Mas o ano virou. 2024 passou e nada. Em 2025, numa conversa aparentemente comum, ele finalmente falou. Disse que tinha uma namorada. Disse como quem tira um peso enorme das costas. Disse que nunca tinha me contado porque achava que eu ia ficar com ciúmes, que podia me sentir substituído, que talvez não entendesse. Eu fiquei em silêncio. Não porque não entendesse, mas porque estava tentando não chorar. Eu tenho 17 anos, não sou mais criança. E naquele momento, tudo o que eu conseguia pensar era que ele tinha decidido quem eu era sem me perguntar. Foi então que veio a segunda bomba. Ele disse que aquela não tinha sido a primeira. Disse que teve 4 relacionamentos desde o divórcio. 4, enquanto eu crescia achando que ele tinha vivido sozinho por minha causa.
enquanto eu construía a imagem de um pai solitário, sacrificado, congelado no passado. Eu ouvi tudo em silêncio. Ele falava nervoso, tentando se explicar, tentando justificar, tentando consertar algo que já estava quebrado. Disse que qualquer dia ia me apresentar a ela. Disse que estava feliz. Disse que me amava. E eu acredito que ele me ama, mas amor sem confiança machuca. Eu fiquei feliz por ele, sim, feliz de verdade. Saber que ele não ficou sozinho, como eu sempre imaginei, trouxe um alívio inesperado. Mas junto com esse alívio veio a tristeza. A tristeza de perceber que a pessoa que eu mais confiava escolheu não confiar em mim. Naquela noite, deitado na cama, eu fiquei pensando em quantas coisas da minha vida eu já tinha contado para ele. Quantas inseguranças, quantos medos, quantas dúvidas. E me perguntei quantas versões do meu pai eu nunca conheci porque ele decidiu escondê-las. Pela primeira vez, senti que talvez nosso vínculo não fosse tão simétrico quanto eu sempre acreditei. Talvez eu tivesse sido transparente demais com alguém que aprendeu a se proteger escondendo partes de si. E essa percepção doeu mais do que qualquer mentira explícita. Porque não foi uma traição escandalosa, foi um silêncio prolongado, e silêncios longos criam rachaduras profundas. Eu ainda não sabia, mas aquela descoberta era apenas o começo de uma sequência de sentimentos, conflitos e revelações que mudariam para sempre a forma como eu via meu pai, minha família e a mim mesmo. O direito de seguir a vida, de se relacionar, de ser feliz, eu sabia disso racionalmente. Mas emocionalmente era como se alguém tivesse mexido na base de algo que eu sempre considerei sólido. Nos dias seguintes, comecei a lembrar de pequenos episódios do passado sob uma nova luz, momentos em que ele chegava em casa mais leve, dias em que parecia particularmente bem-humorado, sem motivo aparente, datas em que ele dizia que estava cansado demais para fazer algo comigo, mas depois eu descobria que tinha saído. Nada disso parecia errado isoladamente, mas agora tudo ganhava um significado diferente. Eu me perguntava quantas vezes ele tinha escolhido não me contar algo, quantas vezes tinha editado a própria vida para caber na imagem que ele achava que eu precisava ver. E isso me fazia sentir pequeno, não no sentido de idade, mas no sentido de não ser considerado capaz de lidar com a verdade. Um dia, criei coragem para perguntar diretamente por que ele nunca tinha me contado nada daquilo antes. Ele suspirou fundo, como se já esperasse a pergunta, e disse que tinha medo. Medo de me magoar, medo de eu achar que estava sendo substituído, medo de eu sentir que ele estava formando uma nova família sem mim, medo de perder a proximidade que sempre tivemos. Enquanto ele falava, percebi algo que nunca tinha parado para pensar. Meu pai também era alguém ferido. Alguém que saiu de um divórcio carregando culpa, insegurança, medo de errar de novo. Talvez esconder fosse a forma que ele encontrou de se proteger e, ao mesmo tempo, tentar me proteger. Mas proteção excessiva também machuca. Porque cria distância, cria versões incompletas da verdade, cria esse sentimento estranho de estar perto e longe ao mesmo tempo. Eu disse a ele que o que mais doía não era ele ter tido relacionamentos, mas eu ter descoberto por terceiros. Ele baixou a cabeça. Disse que nunca imaginou que eu fosse ver aquelas mensagens. Disse que planejava contar quando fosse o momento certo. Essa frase me incomodou mais do que qualquer outra coisa. Porque quem define o momento certo? Quem decide quando o outro está pronto? Eu tinha passado anos acreditando que nossa relação era baseada em confiança mútua, mas percebi que ela sempre foi construída de cima para baixo. Ele decidia o que eu podia saber, o que eu podia sentir, o que eu podia suportar. E isso me fez questionar não só nossa relação, mas também como eu enxergava as relações em geral. Comecei a perceber o quanto adultos subestimam adolescentes, o quanto confundem idade com incapacidade emocional, o quanto acham que proteger é esconder, quando muitas vezes proteger é confiar. Nos dias seguintes, fiquei dividido entre sentimentos opostos. De um lado, uma alegria genuína por saber que meu pai não passou a vida sozinho como eu sempre imaginei. Saber que ele se permitiu amar de novo, que teve companhia, carinho, troca. Isso me fez bem de alguma forma. De outro lado, uma tristeza silenciosa por perceber que eu não fiz parte dessas histórias, que eu não conhecia essas mulheres, que eu não conhecia esse lado dele. Era como se existisse um pai diurno que cuidava de mim e um pai noturno que vivia outra vida da qual eu nunca fiz parte. Essa divisão me incomodava mais do que eu queria admitir. Comecei a me perguntar se ele também escondia outras coisas, não grandes segredos, mas pequenas partes de si,
gostos, vontades. Arrependimentos. Será que eu realmente conhecia meu pai? Ou apenas a versão dele que ele achava segura para mim? Essa pergunta ecoava na minha cabeça em momentos aleatórios, me deixando inquieto. Ao mesmo tempo, eu sentia culpa por questionar isso, porque ele sempre foi um bom pai, presente, responsável, carinhoso. Nunca me faltou nada essencial. Eu sabia disso. Mas relações não são feitas apenas de obrigações cumpridas, são feitas de troca emocional. E ali havia uma falha, uma fissura, um espaço vazio que antes eu não via. Um dia ele comentou casualmente que estava pensando em me apresentar à namorada dele em breve. Falou como quem oferece algo bom, como se aquilo fosse resolver tudo. Eu sorri, disse que achava legal e achava mesmo, mas por dentro algo ainda estava desalinhado. Eu não queria apenas conhecer ela, eu queria entender por que eu fiquei tanto tempo fora daquela parte da vida dele. Eu queria que ele reconhecesse que esconder também machuca, que silêncio prolongado cria distância emocional. Aos poucos comecei a perceber que minha tristeza não vinha apenas da situação em si, mas de algo mais profundo, a quebra de uma narrativa que eu carreguei por anos. Eu cresci acreditando que éramos dois contra o mundo, que ele tinha sacrificado a própria vida amorosa por mim, que eu era o centro emocional da vida dele. Descobrir que isso não era verdade não me fez menos amado, mas me fez perceber que eu tinha construído parte da minha identidade em cima de uma ideia equivocada. E quando uma identidade se baseia em algo que desmorona, o impacto é grande. Eu precisei reaprender quem eu era dentro daquela relação. Eu não era o único, eu não era o substituto de ninguém, eu era um filho, e ele era um homem, além de pai. Aceitar isso foi mais difícil do que eu imaginava. Em algumas noites eu ficava pensando se, no futuro, eu também esconderia coisas dos meus filhos por medo de machucá-los. E a resposta me assustava, porque eu entendia o impulso, mas não concordava com o resultado. Eu não queria repetir aquele padrão. Eu queria construir relações baseadas em confiança real, mesmo quando a verdade fosse desconfortável. Um dia, enquanto jantávamos juntos, eu falei algo que não tinha planejado. Disse que tinha ficado triste não porque ele teve uma namorada, mas porque eu me senti excluído da vida dele. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse que nunca tinha pensado assim, que na cabeça dele separar as coisas era uma forma de organização, não de exclusão. Que ele achava que estava fazendo o melhor. Eu ouvi, entendi, mas também disse que o melhor para ele não tinha sido o melhor para mim. Aquela conversa não resolveu tudo, mas abriu algo novo entre nós. Pela primeira vez, ele não tentou se justificar completamente. Apenas ouviu, e isso de alguma forma começou a aliviar o peso que eu carregava. Ainda assim, eu sabia que aquele processo estava longe de acabar. Havia emoções acumuladas, perguntas sem resposta, sentimentos contraditórios, mas também havia algo novo surgindo: maturidade. Não aquela maturidade forçada que vem com o sofrimento extremo, mas uma compreensão mais ampla das pessoas, inclusive dos nossos pais. Eles falham, eles escondem, eles têm medo, eles erram, e às vezes erram tentando acertar. Eu ainda me sentia triste por não ter sido incluído antes, ainda sentia falta daquela imagem idealizada que eu tinha do meu pai, mas começava a entender que idealizações são frágeis, que pessoas reais são mais complexas, mais contraditórias, mais humanas, e talvez o verdadeiro desafio não fosse exigir perfeição, mas aprender a reconstruir confiança depois da quebra. Eu não sabia ainda se conseguiria, mas pela primeira vez desde a descoberta, eu sentia que havia espaço para tentar. E esse espaço, mesmo pequeno, era tudo o que eu precisava naquele momento para seguir em frente. A ideia de conhecer a namorada do meu pai começou a rondar a casa como um assunto que ninguém queria tocar diretamente, mas que estava sempre presente. Ele mencionava de vez em quando, de forma leve, como quem testa o terreno. Dizia que ela era tranquila, que gostava de ler, que entendia o ritmo dele, que respeitava a nossa relação. Cada detalhe vinha acompanhado de um olhar rápido na minha direção, tentando medir se eu estava pronto. E eu também tentava medir a mim mesmo. Parte de mim estava curiosa, quase ansiosa. Outra parte sentia um aperto estranho, como se aquele encontro fosse confirmar algo que eu ainda não tinha coragem de aceitar completamente. Meu pai tinha uma vida que não girava mais apenas em torno de mim. No dia marcado,
Acordei com uma sensação de nervosismo que não combinava com a situação. Não era uma prova, não era uma entrevista, não era nada oficialmente importante, mas para mim parecia um marco. Passei mais tempo do que o normal escolhendo uma roupa simples, como se isso pudesse dizer algo sobre quem eu era naquele contexto. Meu pai percebeu. Tentou quebrar o clima com piadas sem graça, como fazia quando estava nervoso. Eu ri por educação, mas o silêncio voltou logo depois. Quando chegamos ao lugar combinado, um café discreto, eu vi meu pai antes mesmo de vê-la. O jeito que ele se arrumou, a postura diferente, o sorriso que ele tentava conter. Era estranho enxergar aquele homem, tão familiar, com uma energia que eu só conhecia de histórias antigas, de fotos de antes do divórcio. Quando ela apareceu, eu entendi imediatamente por que ele gostava dela. Não era nada cinematográfico, nada exagerado. Ela parecia normal, gentil, segura. Olhou para mim com curiosidade sincera, não com aquele olhar avaliador que eu temia. Cumprimentou-me com cuidado, como quem sabe que está entrando em um território sensível. Aquilo me desarmou um pouco. Conversamos sobre coisas simples no começo. Escola, trabalho, filmes, assuntos neutros. Meu pai observava mais do que falava, claramente atento a cada reação minha. Em algum momento, ela comentou algo sobre como admirava a relação que eu tinha com ele. Disse que ele falava de mim com orgulho. Aquilo me atingiu de um jeito inesperado. Eu tinha passado tanto tempo focado no que ele não me contou que esqueci de olhar para o que ele sempre demonstrou. Ainda assim, a conversa não apagava os sentimentos contraditórios que eu carregava. Durante aquele encontro, percebi que minha dor não tinha a ver com ela. Ela não era a invasora, não era a causa do problema. Ela era apenas a prova concreta de algo que já existia. O verdadeiro conflito era entre eu e meu pai, e mais ainda, entre eu e a imagem que eu tinha dele ao longo dos anos. Depois do café, voltamos para casa em silêncio. Não um silêncio pesado, mas reflexivo. Ele parecia aliviado, eu parecia cansado. Quando Estacionamos, ele finalmente falou. Disse que estava com medo daquele encontro há muito tempo. Medo de que eu me sentisse substituído, de que eu reagisse mal, de que tudo desandasse. Eu respondi com sinceridade. Disse que ainda estava processando tudo, mas que não era a presença dela que me machucava, e sim o tempo em que eu fiquei fora daquela parte da vida dele. Ele assentiu. Pela primeira vez, não tentou se explicar demais. Apenas disse que entendia. Aquela simples validação foi mais poderosa do que qualquer justificativa longa. Nos dias seguintes, algo começou a mudar entre nós. Não de forma milagrosa, não de uma vez, mas em pequenos gestos. Ele começou a compartilhar mais coisas do dia a dia. Comentava quando ia sair, quando estava animado, quando estava inseguro, não como prestação de contas, mas como inclusão. Eu, por minha vez, comecei a perceber que podia ouvir essas coisas sem sentir aquela pontada imediata de exclusão. Ainda doía um pouco, mas não era paralisante. Era um desconforto administrável, sinal de que algo estava se reorganizando dentro de mim. Também comecei a refletir sobre o quanto eu tinha colocado meu pai em um pedestal emocional, como se ele tivesse que ser perfeito, transparente, sempre disponível, como se o papel de pai anulasse automaticamente o papel de homem. Essa expectativa, percebi, era injusta. Ele não tinha deixado de ser pessoa quando se tornou pai, apenas tinha tentado equilibrar coisas que ele mesmo não sabia como lidar. Isso não justificava o silêncio prolongado, mas ajudava a contextualizá-lo. Um dia, em uma conversa mais profunda, eu perguntei sobre os outros relacionamentos que ele mencionou. Os 4. Ele hesitou, mas respondeu. Contou que alguns foram rápidos, outros mais intensos, outros terminaram mal. Disse que em todos teve medo de me envolver, medo de criar expectativa, medo de me apresentar alguém que não ficaria, medo de me expor a mais perdas. Enquanto ele falava, percebi algo importante. Ele não me excluiu por desinteresse, mas por excesso de cuidado. Um cuidado mal direcionado, é verdade, mas ainda assim cuidado. Isso não apagou a tristeza que senti por ter sido mantido à margem, mas transformou a forma como eu a carregava. Em vez de ressentimento puro, começou a surgir compreensão. Não aquela compreensão que invalida a própria dor, mas a que permite que ela exista sem virar ódio. Eu também comecei a mudar. Comecei a falar mais sobre o que sentia, mesmo quando era desconfortável.
Disse quando algo me incomodava, quando me sentia deixado de lado, quando precisava de espaço. Não para acusar, mas para existir. E ele ouviu. Nem sempre soube o que responder, nem sempre acertou, mas ouviu. Isso fortaleceu algo novo entre nós. Algo mais adulto, mais honesto, menos idealizado. Percebi que nossa relação estava amadurecendo, não porque tudo estava resolvido, mas porque finalmente havia espaço para imperfeições. Ainda assim, havia momentos em que a tristeza voltava, em que eu lembrava do garoto de 6 anos que viu as malas na sala e achou que o mundo tinha acabado, em que eu lembrava de quantas vezes pensei que meu pai tinha escolhido a solidão por minha causa. Essas memórias não desaparecem de uma hora para outra. Elas precisam ser revisitadas, reinterpretadas, ressignificadas. E isso leva tempo. Mas agora eu não estava mais sozinho nesse processo. Pela primeira vez, meu pai parecia disposto a caminhar comigo, não à frente, não escondendo o caminho, mas ao lado. E isso fez toda a diferença. Eu comecei a entender que crescer também é aceitar que nossos pais falham, que eles não são os heróis silenciosos que imaginamos, nem os vilões que às vezes queremos acusar. Eles são pessoas tentando acertar com as ferramentas que têm. E nós, filhos, também somos pessoas aprendendo a lidar com essas falhas sem nos perder nelas. Eu ainda não sabia como tudo aquilo terminaria. Não sabia como seria nossa relação no futuro, nem como eu lidaria com aquela nova dinâmica. Mas uma coisa estava clara. Aquela história não era apenas sobre uma namorada secreta. Era sobre confiança, medo, silêncio, proteção mal entendida e, acima de tudo, sobre a difícil transição de enxergar um pai como um ser humano completo. E essa transição, apesar de dolorosa, estava me ensinando mais sobre amor, limites e maturidade do que eu jamais imaginei aprender tão cedo. Com o passar das semanas, comecei a perceber que a maior mudança não estava acontecendo fora, mas dentro de mim. O choque inicial tinha dado lugar a algo mais silencioso, mais profundo. Não era mais a dor aguda da descoberta, nem a confusão constante de sentimentos contraditórios. Era um processo lento de reorganização interna, como se eu estivesse desmontando uma casa antiga para entender como ela tinha sido construída. Eu olhava para o meu pai e já não via apenas o homem que escondeu partes da vida de mim, nem apenas o pai dedicado que sempre esteve presente. Eu via alguém inteiro, com falhas, medos, escolhas questionáveis e tentativas sinceras de acertar. E enxergar isso não diminuiu o amor que eu sentia por ele, mas mudou a forma como esse amor existia. Antes, era um amor quase infantil, baseado em idealização. Agora, começava a se transformar em algo mais adulto, mais consciente, mais real. Um dia, enquanto arrumávamos a casa juntos, algo simples aconteceu. Ele comentou, quase distraído, que estava pensando em viajar com a namorada em um feriado futuro. Parou no meio da frase, como se tivesse dito algo errado. Olhou para mim, esperando alguma reação negativa, e eu percebi que, dessa vez, não havia aperto no peito. Apenas curiosidade. Perguntei para onde eles pensavam em ir. Ele sorriu aliviado. Foi um sorriso pequeno, mas carregado de significado. Ali, naquele detalhe banal, percebi que algo importante tinha mudado. Ele já não sentia que precisava medir cada palavra comigo, e eu já não sentia que cada informação nova era uma ameaça. Ainda havia resquícios de tristeza, claro. Algumas noites em que eu pensava em tudo que não vivia ao lado dele, em tudo que eu imaginei errado por tanto tempo. Mas agora, essas lembranças vinham acompanhadas de algo novo: compreensão. Eu comecei a entender que muitas das histórias que contamos para nós mesmos na infância não são verdades absolutas, mas narrativas que criamos para dar sentido ao que não conseguimos explicar. Eu acreditei que meu pai tinha escolhido a solidão por minha causa porque isso fazia sentido para a criança que eu era. Era uma forma de se sentir importante, central, necessário. Descobrir que isso não era verdade não me tornava menos amado, apenas me retirava de um lugar que nunca foi saudável ocupar. Eu não precisava ser o centro da vida emocional de ninguém para ser importante. Esse entendimento foi libertador.
Também comecei a refletir sobre o quanto aquela situação estava me preparando para o futuro, mesmo sem eu perceber. Aprender cedo que as pessoas escondem coisas não por maldade, mas por medo, muda a forma como você se relaciona. Aprender que confiança não é automática, mas construída com diálogo, muda a forma como você se comunica. Aprender que até relações fortes precisam de ajustes, muda a forma como você lida com conflitos. Em uma noite específica, sentados na varanda, meu pai falou algo que ficou gravado em mim. Disse que se arrependia de não ter confiado mais em mim antes, não como um pedido dramático de perdão, mas como uma constatação honesta. Disse que ao tentar me proteger, acabou me afastando. Disse que só agora estava entendendo que confiar também é uma forma de cuidado. Aquela frase simples fechou algo dentro de mim que estava aberto há anos. Eu não precisava mais provar nada. Não precisava mais demonstrar maturidade. Não precisava mais carregar expectativas que não eram minhas. Eu só precisava existir como filho e permitir que ele existisse como pai e como homem. Depois disso, nossa relação entrou em uma nova fase. Não perfeita, não isenta de desconfortos, mas mais verdadeira. Ele passou a me incluir mais, não por obrigação, mas por escolha. Eu passei a perguntar mais, não por controle, mas por interesse genuíno. E talvez o mais importante, nós dois passamos a aceitar que nem tudo precisa ser imediato, resolvido ou explicado na hora. Algumas coisas precisam apenas de tempo. Olhando para trás, percebo que a história do pai com namorada secreta nunca foi apenas sobre uma namorada. Foi sobre o silêncio que se acumula quando não falamos o que sentimos. Foi sobre o medo de perder vínculos ao dizer a verdade. Foi sobre a ilusão de que proteger é esconder. E foi, principalmente, sobre o momento doloroso, mas necessário, em que deixamos de enxergar nossos pais como figuras idealizadas e começamos a vê-los como seres humanos reais. Hoje, eu ainda sinto uma pontada quando lembro de como descobri tudo. Ainda acho que poderia ter sido diferente. Ainda lamento não ter sido incluído antes. Mas essas emoções já não me dominam. Elas coexistem com algo maior. A sensação de que atravessamos algo difícil juntos e saímos do outro lado mais conscientes. Não mais intactos, mas mais verdadeiros. Meu pai segue com a namorada. Eu sigo com minha vida, meus estudos, meus planos, minhas próprias descobertas. Não somos mais apenas pai e filho ligados por obrigação e hábito. Somos duas pessoas aprendendo a se relacionar de novo, agora em um nível mais honesto. E talvez essa seja a parte mais bonita de tudo isso. Porque crescer, no fim das contas, não é perder o encanto pelas pessoas que amamos. É aprender a amá-las sem mentiras, sem idealizações e sem medo da verdade.